Então eu proclamei ali um jejum junto ao rio Abá, para que nos pudéssemos nos humilhar diante de Deus para buscar dele um caminho reto para nós, e para os nossos pequenos, e para toda a nossa fazenda. Pois eu estava envergonhado em requerer do rei uma tropa de soldados e cavalheiros para nos ajudar contra o inimigo pelo caminho. Porque nós havíamos falado ao rei dizendo: a mão do nosso Deus está sobre todos os que buscam para o bem, mas o seu poder e a sua ira estão contra todos aqueles que o desprezam. Versículo 23 para encerrarmos. Assim jejuamos e buscamos o nosso Deus, e por isso, vamos lá de novo. Assim jejuamos e buscamos o nosso Deus, e por isso, e ele moveu-se por nós. Você crê que a mão de Deus está trabalhando sobre a tua vida? Você crê que as mãos do Senhor estão se movendo sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a tua parentela? Então creia e receba nessa noite, amém? Levante as nossas vidas, diga juntamente comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra, revela o teu querer e a sua vontade. Pode se assentar e bater palmas ao Senhor. Mais alegre para o Senhor nessa noite, porque Ele merece toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Aleluia, Espírito Santo. Deus seja louvado. Bíblia Sagrada vai nos dizer nessa noite, no livro de Esdras, capítulo de número 8, versículo 21, acerca de uns líderes e familiares que retornaram com Esdras. A lista dos que voltaram. A Bíblia Sagrada vai dizer que Esdras está localizado no Antigo Testamento e ele vai ser considerado um livro histórico. E para que a gente venha entender o que estava acontecendo, vamos ter que voltar alguns capítulos anteriores para a melhor compreensão do que Deus está falando. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Deus seja louvado. A Bíblia Sagrada vai dizer que Esdras, ele é um descendente de Arão, o primeiro sumo sacerdote de Israel. E Esdras, ele era um escriba, ou seja, um doutor da lei, em outras palavras. Ele tinha habilidade com a lei de Moisés, ele tinha habilidade na lei do Senhor, ele entendia daquilo que ele falava, ele tinha muito conhecimento acerca da palavra de Deus. Mas o interessante é, Esdras, ele vai ser levantado num período a qual o povo de Deus estava passando por um cativeiro, ou seja, o povo de Deus estava precisando de uma ajuda de um servo de Deus, de alguém que viesse liderar aquele povo, de alguém que viesse ser um guia, assim como Moisés havia sido para o povo de Deus também, porque Moisés, ele vai liderar o povo, ele vai orientar o povo acerca da palavra de Deus, ele vai ensinar aquele povo, vai conduzir a jornada. Assim Esdras também foi. Mas o interessante é, no capítulo de número 7, a palavra do Senhor vai dizer que a mão do Senhor estava sobre a vida de Esdras. Você vai me perguntar por quê, Beatriz? Era porque ele era um doutor da lei? Não, não era só por isso. Ele entendia sim da palavra de Deus, mas principalmente porque ele fazia aquilo que agradava a presença de Deus. Saiba que você que está aqui nessa noite, o Senhor está trabalhando sobre a tua vida e a mão dele está sobre a tua vida aqui nessa noite. Então levanta a sua mão. Saiba que o cuidado de Deus está presente sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre a tua vida. A mão de Deus está sobre a tua casa aqui nessa noite. Quem crê, bata palmas e dê glórias a Deus. E o interessante é, Esdras, ele desempenha o papel de reorganização religiosa e política da comunidade judaica. E a sua chegada em Jerusalém marca o período de transição na vida do povo de Israel, que
estava lutando para preservar a sua fé. E o interessante a palavra do Senhor vai dizer que Esdras, ele vai da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, levitas, sacerdotes, músicos e guardas. E a Bíblia vai relatar que o rei, por nome de Artaxerxes, ele vai conceder poder para Esdras. Que poder era esse, Beatriz? Esdras, ele vai receber poder por intermédio de uma carta escrita pelo rei Artaxerxes, dizendo o seguinte: olha, Esdras, eu estou concedendo poder e liberdade para você conceder todo esse povo, pegar nesse lugar toda a prata, todo o ouro para trazer para a casa de Deus. E além disso, Esdras, eu estou te dando poder para você ensinar ao povo. Ensinar o que, Beatriz? Acerca da lei de Deus, acerca dos mandamentos do Senhor, aquilo que o Senhor queria que o povo de Deus viesse a fazer. E assim, o que eu vou achar interessante assim vai iniciar o ministério também sobre a vida de Esdras. E o que eu acho interessante, eu lendo, eu meditando nessa palavra, eu falando: Deus, o que o Senhor quer falar acerca dessa palavra, Beatriz? Aí o Senhor vinha ministrar no meu coração, dizendo o seguinte: olha, Beatriz, eu quero ensinar para o meu povo do Jardim Jaqueline que eu estou concedendo ferramentas. Eu estou concedendo nessa noite, Beatriz, ferramentas para o meu povo vir cada dia mais ajudar outras pessoas que são carentes e necessitadas da minha palavra. Assim como eu estava dando autorização para Esdras por um instrumento chamado Rei Artaxerxes, eu estou assinando embaixo dizendo: olha, eu estou dando liberdade e capacitação para o meu povo ajudar pessoas que precisam ouvir a minha palavra, pessoas que precisam ouvir a minha palavra, pessoas que precisam receber a minha palavra cada dia mais. Talvez você entrou aqui nessa noite e você pensa: eu ainda não recebi a capacitação vida de Deus. Beatriz, mas eu estou aqui nessa noite, o Senhor fala que vai me usar na palavra, vai me usar no louvor, vai me usar nos dons espirituais, mas até agora eu ainda não recebi da parte de Deus. Deus assim diz nessa noite: eu já concedi sobre a tua vida, só basta você começar a colocar em prática, só basta você somente colocar em prática o dom que eu coloquei sobre a tua vida aqui nessa noite, porque sou eu, Deus, que capacito, sou eu, Deus, que entrego o dom aqui nessa noite, e sou eu que uso meus filhos, meus servos, como um instrumento na minha presença cada dia mais. Beatriz, mas eu tenho muita dificuldade, eu sou uma pessoa muito tímida. Larga esse impedimento de lado nessa noite e começa a fazer para Deus, porque o mesmo Deus a qual você serve, o mesmo Deus a qual nós cantamos e oramos nessa noite, é o mesmo Deus que quer te usar com ousadia na presença dele. Bata palmas e dê glórias a Deus. O interessante Esdras, ele tinha capacitação, porque ele era um escriba, ele tinha total liberdade em falar sobre a lei de Moisés. Mas o interessante conduzir um povo que muitas vezes pode ser rebelde no meio da trajetória, não é uma tarefa fácil. Você encontra desafios, vai ter problemas no decorrer da caminhada, mas mesmo assim o Senhor sabe, é todo aquele a qual Ele escolhe. Ou seja, é Deus dando a garantia. Se Ele escolheu eu e você que estamos aqui presentes, assim como o Senhor escolheu Esdras, assim como o Senhor escolheu Moisés para liderar o povo, para ensinar o povo, para conduzir o caminho daquele povo ao caminho até a terra prometida, o Senhor também vai te capacitar, vai te dar sabedoria, vai te dar entendimento, vai te dar cada dia mais capacitação para você fazer o melhor para Ele na presença dEle. Que bata palmas e dê glórias a Deus. E o Senhor queria levantar ali Esdras. Esdras, ele estava com uma carta que dava total poder e liberdade para ele executar a lei do Senhor.
número 8. No começo dele vai relatar os nomes dos que voltaram da Babilônia. E Esdras, o interessante é, ele vai reunir todos juntos ao rio Avá. E depois ele proclama um jejum para se humilhar diante do Senhor e buscar um caminho reto para todos aqueles que ali estavam, e proteção vinda da parte de Deus. O interessante é, o povo estava voltando de um trajeto de cativeiro, pois eles estavam outrora cativos na Babilônia. Mas o Senhor estava concedendo liberdade, mas se tinha um trajeto para se percorrer até a terra. Mas o interessante é que naquele momento Esdras ele estava se preocupando com o seguinte: o povo tinha que parar naquele momento, ficar todos reunidos, juntos, em união, em concordância. E ele fala para aquele povo: nós vamos ter que jejuar e orar diante da presença de Deus. E por que ele estava falando isso para o povo? Ensinando o povo que naquele momento a prioridade era orar e jejuar. Porque a primeira coisa que eu aprendo na palavra de Deus, quando nós oramos, jejuamos, quando nós buscamos a face de Deus, alguma coisa começa a acontecer em nosso meio. Era a primeira coisa que ele estava dizendo para o povo: olha, povo, a gente vai ter que orar, a gente vai ter que jejuar. Por quê, Beatriz? Para que Deus venha nos conduzir acerca do caminho, para que Deus venha nos livrar dos nossos inimigos, para que Deus venha nos proteger, para que Deus venha dar direção. E assim é na minha e na sua vida. O Senhor está falando: ei, começa a orar, começa a jejuar. Quer que Deus venha te conduzir ao longo do caminho? Começa a orar, começa a jejuar nessa noite. Quer que Deus faça grandes coisas na tua vida? Começa a orar cada dia mais. Beatriz, mas eu já tenho orado. Beatriz, mas eu tenho jejuado. Ah, mas Beatriz, pode ter um outro irmão que vai falar: não tenho tempo para jejuar. Você tem sim, é só basta você tão somente se organizar e fazer o melhor para Deus. Porque tão somente Deus vai começar a abençoar a tua vida. Deus vai começar a trabalhar sobre a tua história. Mas o Senhor está falando através dessa palavra: ele tem que buscar a minha face, tem que jejuar, tem que orar. Quer que eu comece a trabalhar sobre a tua vida cada dia mais? Tem que buscar comunhão na minha presença, tem que se santificar cada dia mais, jejuar, tem que buscar cada dia mais direção ao longo da jornada. Porque o interessante é como as pessoas querem poder, como as pessoas querem livramento da parte de Deus, sendo que não buscam. Como as pessoas querem receber o milagre da parte de Deus, a proteção, o cuidado de Deus, sendo que não estão buscando, sendo que não estão jejuando. Quantas pessoas estão aqui na noite de hoje? Quantas pessoas estão aqui no culto de hoje, igreja? Mas o interessante é, Deus está puxando a minha e a tua orelha aqui nessa noite, dizendo: meu filho, eu quero que você volte a orar nas madrugadas novamente. Eu quero que você volte a jejuar cada dia mais. Ele quer receber poder da minha parte. Começa a jejuar nas madrugadas. Ele quer receber cada dia mais cura sobre a tua vida, sobre a tua casa. Começa a jejuar cada dia mais. Ele quer que eu comece a intervir sobre a tua vida, trabalhar cada dia mais sobre a tua história. Começa a orar cada dia mais. O segredo aqui nessa noite está na busca. Esdras estava reconhecendo: ei, a gente precisa orar, a gente precisa buscar nesse momento. A prioridade não é começar a andar cada dia mais sem destino, não. A gente vai buscar um destino. Que destino é esse? É Deus que vai te conduzir aqui nessa noite. É Deus que vai ser a tua luz na tua trajetória, no teu caminho. É Deus que vai guiar os teus passos aqui nessa noite. Mas o Senhor está falando: quer que eu te guie nessa tua história? Começa a orar cada dia mais. Quer que eu te mostre o caminho cada dia mais? Começa a buscar direção vinda da minha parte. Bate palmas e dê glórias a Deus. Porque o intuito
contra as nossas vidas. Se a gente for andar sem destino, continuar a trajetória, sem buscar o livramento da parte de Deus, se Deus vier a nos conduzir, vai dar ruim, em outras palavras. Como assim, Beatriz? O inimigo ele vai acabar conseguindo fazer aquilo que ele quer sobre a minha e sobre a tua vida. Era Esdras dizendo isso para o povo de Deus. Mas o interessante é que no versículo, Deus seja louvado, de número 23, a qual nós lemos: assim nós jejuamos e buscamos o nosso Deus, e por isso Ele se moveu por todos nós. O que Deus está ensinando nessa noite? Quer livramento sobre a tua vida? Busca em oração e em jejum. Quer que eu trabalhe sobre a tua vida aqui nessa noite? Busque cada dia mais a minha presença. Porque todos aqueles que buscam, encontram. Aqueles que batem, a porta certamente se abrirá. É Deus dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu quero conduzir o teu caminho. Eu quero fazer grandes coisas na tua caminhada. Eu quero te livrar, eu quero te guardar, eu quero te conceder proteção. Porque ainda que o inimigo esteja planejando contra mim e contra a tua vida, contra os teus familiares, eu quero intervir sobre a tua vida. Eu quero movimentar as minhas mãos a favor da tua casa, a favor da tua família. Eu quero trabalhar e fazer grandes coisas. Mas o Senhor está falando: quer que eu faça na tua vida? Me busca. Quer que o milagre venha acontecer sobre a tua vida? Me busca nessa noite. Mas não é buscar de qualquer maneira e de qualquer jeito, só falar: Senhor, me abençoa. Não. É Deus falando nessa noite: é momento de você se entregar por completo na minha presença. É momento de você se rasgar na minha presença, abrir o teu coração e falar: Senhor, eu preciso de ti. Eu vou me consagrar a partir de hoje na tua presença cada dia mais, porque eu quero receber, Senhor. Eu quero receber cada dia mais do teu cuidado sobre a minha vida. Eu quero que o Senhor trabalhe sobre a minha jornada. Eu quero que o Senhor venha conduzir os meus passos cada dia mais. É isso que o Senhor quer de mim e de ti nessa noite. Ah, Beatriz, mas está complicado, está corrido para mim. Mas o Senhor está falando: tira um pouquinho do teu tempo, porque vai valer a pena essa entrega que você vai fazer na minha presença. Vai valer a pena cada minuto que você tem orado, cada minuto que você vai se santificar na minha presença. Porque eu vou segurar na tua mão e vou te conduzir cada dia mais na minha presença. Eu vou te mostrar todos os planos que eu tenho para a tua vida e para a tua descendência aqui nessa noite. Só quem vai buscar essa presença maravilhosa, levanta a tua mão nessa noite, porque Deus está falando que Ele quer trabalhar na tua vida. Receba nessa noite o trabalhar de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Isso daqui é para quem crê, para quem recebe. Deus está falando: eu tenho coisas lindas preparadas para o meu povo aqui nessa noite, mas eu quero entrega nessa noite. Então tão somente me busca, tão somente me busca cada dia mais, porque você vai ver aquilo que eu vou fazer sobre a tua vida. Quem crê, bate em palmas e dê glórias a Deus. Porque o segredo para receber algo da parte de Deus, eu sempre vou falar em todas as minhas pregações, isso é a busca. Sem busca nós não recebemos nada da parte de Deus. Tem muitas coisas que Deus Ele quer fazer em nosso meio, mas Ele está falando: é momento de você me buscar. Entenda, Esdras estava contemplando naquele momento: a nossa necessidade nesse momento é buscar mais de Deus. Como assim, Beatriz? É Deus que vai nos conduzir. Eu vou estar aqui como um instrumento nas mãos do Senhor, mas é Deus que vai nos instruir. É Deus que vai direcionar o caminho. É Deus que vai dar uma luz. É Deus que vai nos ajudar para nos desviar dos nossos inimigos, porque eles já estão trabalhando para até mesmo tentar contra as nossas vidas. Mas Ele estava falando: não, a gente vai buscar a direção da parte de Deus. E o mesmo Senhor a qual nós servimos e adoramos é o mesmo Deus que vai garantir o livramento. É o mesmo Deus que vai cuidar de nós. É o mesmo Deus que vai estar estendida as suas mãos sobre as nossas vidas. E assim nós vamos fazer cada dia mais.
Deus faça coisas lindas na minha e na tua vida. Busque tão somente. Estamos chegando em um período que Deus está falando, é tempo de nós buscarmos mais e mais de Deus. É tempo de nós buscarmos ter mais comunhão com a presença do Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas pessoas que estão até mesmo ao longo do caminho parada, estacionada. É porque não está buscando direção, não está se levantando em oração, não está jejuando, por isso está parado, está sem direção no seu caminho. Mas Deus está falando nesse momento, Ele quer receber a direção nessa noite. Busque tão somente a minha presença. Porque o Senhor não quer você parado, estacionado ao longo da jornada. O Senhor quer que eu e você venha buscar a presença dEle nessa noite. Esdras, ele compreendia totalmente. Nós precisamos que Deus venha intervir sobre as nossas vidas. Nós precisamos do cuidado de Deus no meio do seu povo. Nós precisamos que Deus trabalhe ao longo da nossa trajetória. Nós precisamos que Deus garanta o livramento. E assim o Senhor moveu a sua mão sobre todos nós, assim como falou a palavra de Deus. Para que Deus trabalhe sobre as nossas vidas, busque primeiramente. O povo buscou para depois receber da parte de Deus. Então busque primeiramente para depois você receber algo da parte do Senhor. Porque tem pessoas que têm invertido. Primeiro ele quer receber e depois buscar. Mas Deus está falando